Mais de 16 milhões de brasileiros adultos sofrem de diabetes. A doença mata 72 mil pessoas por ano no Brasil, revela um relatório da Organização Mundial da Saúde divulgado este ano. Isso faz o país o quarto do mundo com maior prevalência da doença. No Brasil, os casos de diabetes sobem em média 20% ao ano na população adulta, o que reflete um aumento dos fatores de risco associados como o caso do excesso de peso, a obesidade e o sedentarismo. Para falar sobre este grave problema de saúde pública, convidamos a doutora Maria de Fátima Gonzaga, endocrinologista do Hospital Universitário de Brasília, para trazer os esclarecimentos sobre a doença. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com você. Agora, o que é diabetes? Diabetes é um problema de saúde causado pelo aumento da glicose, ou seja, o aumento do açúcar no sangue. E isso pode ser decorrente tanto por uma diminuição da produção do hormônio insulina, ou então ser consequência de uma dificuldade da insulina em agir dentro da célula. Agora, quais são os tipos da doença? O diabetes tipo 2 é o mais frequente, mas também existe o diabetes tipo 1, existe o diabetes da gestação, que pode ocorrer em algumas mulheres grávidas. Existe o diabetes que é provocado pelo alcoolismo. Alguns tipos de medicamentos utilizados a longo prazo também podem provocar diabetes. O diabetes causado por algumas doenças infecciosas, inflamatórias e algumas neoplasias, alguns tumores que acometam o pâncreas, que é o órgão que secreta insulina. Agora, quais os sinais e sintomas do diabetes? Veja só, quando a glicose está um pouco aumentada, o paciente não tem queixas. Isso é um grande problema. Por quê? Porque sem sintomas, ele acaba não percebendo as repercussões disso, desse aumento discreto da glicose no organismo. Mas quando a glicose está acima de 180 miligramas por decilitro, aí sim, o paciente vai perceber que está urinando demais, que está bebendo muita água, que tem muita fome, come exageradamente. E com o avançar, com o aumento cada dia maior da glicose no sangue, ele pode evoluir para um quadro de desidratação e, se não for tratado, até evoluir para um coma. Agora, como diagnosticar a doença? O diagnóstico é baseado inicialmente nas queixas. Então, se o paciente percebe que ele está urinando mais do que o normal, está levantando várias vezes para ir ao banheiro fazer xixi, está bebendo muita água, está perdendo peso, ele deve ser submetido a um exame de sangue para dosar a glicose. E este exame é que vai dar a informação. Se a glicemia estiver acima, a glicemia de jejum estiver acima de 126 miligramas por decilitro, ou a glicemia colhida sem jejum acima de 200 miligramas por decilitro, ou outro exame chamado hemoglobina glicada maior que 6,5%, e diante de queixas, isso significa que o diagnóstico é estabelecido, né? Agora, se o paciente não tem sintomas, esses exames devem ser repetidos para que haja uma confirmação. Agora, quais as principais complicações do diabetes? Dentre as complicações que são, inclusive, preveníveis, desde que o diabetes seja bem tratado, bem cuidado, as principais complicações que a gente deve ficar atento é relacionada às queixas visuais. O paciente pode ter diminuição da capacidade de enxergar, pode ter alteração no funcionamento do rim, que é um órgão que filtra o sangue, daí ele é muito importante. Pode ter acometimento do coração, por isso vem os problemas de obstrução de coronária, de infarto agudo do miocárdio, problemas cerebrais como, por exemplo, AVC, problemas nas pernas, nos membros inferiores, como feridas, dificuldade de cicatrização, que devem ser prontamente tratadas
para evitar de ele precisar de uma amputação. Tá certo. Agora, o que é hiperglicemia? A hiperglicemia, hiper quer dizer uma quantidade alta, né? Uma quantidade elevada da glicose ou do açúcar no sangue. E a hiperglicemia é que é compatível com o diagnóstico de diabetes. Tá certo. Agora, existe também a hipoglicemia? Sim, a hipoglicemia, ela tanto pode estar relacionada ao diabetes ou não relacionada ao diabetes. As causas mais frequentes de hipoglicemia é quando o paciente portador de diabetes toma alguns medicamentos que estimulam a secreção da insulina ou tomam a insulina, que é um hormônio injetável. Tá certo. E existe, nesse caso, o diabetes, por exemplo, também pode causar impotência sexual? Sim, a glicose, ela circula no sangue. Então, os vasos sanguíneos, eles estão irrigando toda a região do pênis, a região dos genitais masculinos. Se essa glicose permanece elevada, ela vai funcionar como um fator irritativo para os vasos e para os nervos dessa região. Por isso, o diabetes descontrolado acaba sendo causa de dificuldade de ereção e de impotência sexual, que é uma manifestação evitável desde que o diabetes seja bem controlado e também tratável. Então, se o paciente está com a glicose elevada e tem essa queixa, o primeiro tratamento é controlar a glicose. E depois tem as outras medicações também que podem ser utilizadas. Agora, onde é possível fazer os exames? Os exames eles são feitos através de um pedido médico no laboratório. O médico solicita a dosagem de glicose, pode solicitar, se quiser estender, pode solicitar também a dosagem da hemoglobina glicada. Esses que são os exames utilizados para o diagnóstico, junto com as manifestações clínicas do paciente. Quais as pessoas com fatores de risco? O diabetes tipo 2 é o diabetes mais frequente e ele está intimamente relacionado ao excesso de gordura no corpo, intimamente relacionado à obesidade. Então, quando a gente vê uma pessoa que está acima do peso externamente, também significa que os seus órgãos estão com excesso de gordura corporal, né? Esse excesso de gordura é que acaba dificultando a ação do hormônio insulina em transportar a glicose para dentro da célula. E por isso a glicose vai ficar aumentada no sangue e o aumento da glicose do sangue é que faz com que seja diagnosticado o diabetes. Além da obesidade, a falta de atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela, de maneira independente, ela é capaz de auxiliar a glicose a entrar dentro da célula. Então, por isso, a atividade física que vai aumentar a massa muscular, que vai diminuir a gordura corporal, são tão importantes para evitar o aumento da glicose no sangue. Agora, qual é a relação entre diabetes e obesidade? A obesidade, ela significa o quê? O aumento da gordura corporal. O aumento da gordura corporal vai dificultar a ação do hormônio insulina nas células, vai dificultar a insulina a transportar a glicose para dentro da célula. Essa é a relação. É aí que complica, né? Por isso, a obesidade está intimamente relacionada ao desencadeamento do diabetes tipo 2 e por isso que a gente pode dizer que a maioria dos casos de diabetes tipo 2 é prevenível. Por isso é preciso controlar o peso, evitar ganho excessivo de peso. E diante de obesidade, tratar, procurar perder peso através de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Agora, como prevenir então o diabetes? A prevenção do diabetes está muito relacionada aos hábitos alimentares, aos hábitos de vida, né? Então, a gente precisa, se a gente for pensar em termos de alimentação saudável, a gente precisa voltar àquilo que a gente ingeria no passado. Evitando, por exemplo, os alimentos industrializados. O que significa isso? A gente procurar ingerir os alimentos o mais in natura possível.
O que é o alimento in natura? É aquele que não foi processado. Então, por exemplo, o nosso organismo ele precisa de carboidrato, mas do carboidrato que foi produzido, né, na natureza e que está sendo fornecido para a gente sem ter passado por uma máquina de processamento, sem ter sido transformado numa farinha ou no açúcar. Então, a alimentação, a gente precisa ter um bom café da manhã, o almoço, o jantar. O café da manhã é o que a gente deve se alimentar. Na nossa cultura, hoje é muito prático ingerir o pão, né? Por quê? Porque é fácil, é prático você adquirir. Mas se você vai ingerir o pão, você vai preferir o pão integral. Para as pessoas que moram no interior, para as pessoas que cultivam, elas devem levar em consideração hábitos do passado e que podem ser retomados. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas ingerirem a tapioca, mas se a gente for pensar, o alimento in natura e muito mais saudável é a mandioca, não é a farinha, né? O milho, por exemplo, ao invés de você processar, você deve ingerir o alimento da maneira como ele foi trazido da natureza para a nossa casa. O leite, tomar o café, evitar açúcar a todo custo. No nosso corpo, a gente não tem nenhuma célula, nenhum órgão depende desse açúcar, né? Então, a gente obtém, na verdade, a nossa energia através de uma boa alimentação. O almoço é o quê? A gente procurar ingerir arroz, preferencialmente integral, mas que seja o branco, mas evitar massa, é o feijão, é a carne, os vegetais, é aquele prato bem colorido, né? O jantar parecido com o almoço, jamais pensar em substituir o jantar por sanduíches. Por quê? Porque se você usa alimentos in natura, o seu corpo vai precisar fazer um trabalho de processar esses alimentos. Só aí ele já vai estar gastando muita energia. Tá certo. Agora, onde tratar? Tem tratamento pelo SUS? Sim, os pacientes devem procurar os postos de saúde mais próximos de sua casa para tratar os casos mais leves de diabetes. Existe uma equipe, existe um programa de diabetes em vários postos que podem absorver esses pacientes. E os casos mais graves são encaminhados para as unidades hospitalares de referência. Tá certo, eu agradeço a participação da doutora Maria de Fátima Gonzaga, endocrinologista do Hospital Universitário de Brasília. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia.